Aí está, João. É, é exatamente isso que tu acabaste de dizer, Rui Miguel, porque apesar de eu já ter, de alguma forma, algum tempo nestas andanças, por assim dizer, e quando digo nestas andanças, refiro-me ao network marketing, àquilo que todos nós fazemos enquanto atividade, enquanto indústria, mas sobretudo em termos de aprendizagem. Porquê? Porque eu estou nisto, neste caso na LifeWave, estou nisto com o meu pai, embora cada um faça o seu negócio, estamos nisto juntos e porquê? Porque eu há cerca de 6 7 anos atrás juntei-me a ele nesta aventura. O meu pai já trabalha nesta indústria há cerca de 18 anos e eu juntei-me a ele e fui dando os meus primeiros passos, acompanhando aquilo que ele fazia. Fui aprendendo, foi um processo. Acima de tudo, foi um processo em que nos primeiros tempos foi tudo muito à base de aprendizagem, de começar a rodear e a perceber todos os meandros, desta indústria, que eu hoje, deixem-me dizer-vos que considero de tudo aquilo que foi vendo, porque o meu fascínio não tinha só a ver com o network marketing em específico, mas sim com o empreendedorismo. E eu percebi desde cedo desde cedo que a minha carreira ia envergar por aí. Que eu queria ser um empreendedor, queria fazer alguma coisa que estivesse relacionada com isso, e esses, efetivamente, como eu estava a partilhar convosco, foram os meus primeiros passos. E esse tal processo teve a ver com isso, com muita aprendizagem, começar-me a rodear de tudo aquilo que é o empreendedorismo em si, depois, mais especificamente, no marketing de rede. E ao longo destes últimos anos fui tendo as minhas aventuras, as minhas experiências, e até que há sensivelmente, há pouco menos de um ano, eu e o meu pai decidimos fazer a experiência, porque o Rui Miguel já andava a falar connosco. Nós tínhamos os nossos outros projetos e o Rui Miguel já andava a falar connosco há cerca de 2 anos, até que chegou a nossa altura de lhe dizermos que sim. E decidimos fazer uma experiência com o produto e tudo começou aí. A experiência é essa que, essa foi a primeira decisão que tomámos, ou seja, não vamos comprometermos com nada, não vamos abraçar o projeto, sem antes termos uma experiência pessoal e percebermos exatamente como é que funciona tudo isto, não só a empresa, o produto e toda a ciência que está por trás disso. Nós tínhamos, rapidamente ficámos com uma curiosidade muito grande a esse nível, mas para nós, faltava isso, faltava termos o nosso próprio testemunho pessoal e depois os nossos testemunhos pessoais em termos de pessoas, que nos são mais próximas, família e por aí fora. Acontece que tomámos essa decisão os dois, ok, vamos fazer uma experiência, vamos pesquisando, fazer a nossa pesquisa, as nossas análises, vamos fazer a tal experiência com o X39 e ao longo de algum tempo, com a informação que reunirmos, tomamos a nossa decisão. Pronto, e assim foi. O que é certo é que, mesmo antes disso, uma das coisas, para além da boa insistência do Rui Miguel para connosco durante estes últimos 2 anos, uma das coisas que eu diria que foi o nosso principal e o nosso primeiro empurrão para realmente olharmos com olhos de ver para a Lifewave e para o X39 foi tudo aquilo que nós percebemos que se passava neste universo, em termos de testemunhos, acima de tudo, de histórias, e o que nos impressionou foi isso, nomeadamente ao meu pai, como eu já vos disse, ele esteve em várias empresas nesta indústria já, e ele, nos seus 18 anos de atividade, disse que nunca tinha visto uma empresa com tantos testemunhos, de tantas pessoas, tantas situações tão diferentes, e isso foi uma das coisas que nos cativou mais no início e que nos fez parar e pensarmos, ok, temos que olhar para isto, temos que perceber realmente o que há aqui. E então, tudo isso para nós soava muito bem em termos de teoria, sobretudo, ou seja, todas as histórias que nós ouvíamos, os testemunhos, realmente isso foi aquilo que teve mais impacto para nós no início, e depois a forma como se falava do X39, aquilo que era o X39, como funcionava, isso soava tudo muito bem. Mas faltava realmente essa experiência prática na nossa vida. E então, voltando onde eu estava, realmente iniciámos esse processo os dois, de experimentação do produto. E no início não sentimos grandes diferenças, felizmente, até ver nós somos pessoas saudáveis, tanto eu como o meu pai, embora tenhamos idades completamente diferentes, e claro que isso sim é um fator que faz diferença. Nunca tivemos situações de saúde, nada de especial, até hoje. E então, no início, não sentimos grande diferença,
mas eu agora, após 7 meses de utilização, desde que começámos, eu posso facilmente vos digo as diferenças que eu senti pessoalmente, olhando para trás, aquilo que era o João antes do X39 e aquilo que sou eu agora, em termos sobretudo de energia física e mental. E o meu testemunho pessoal tem a ver, acima de tudo, com a minha energia física, ou seja, sou uma pessoa muito ativa em termos de desporto, treinos, eu treino todos os dias. E a grande diferença que eu sinto do agora para antes de começar a usar o X39 tem a ver não só com a minha preparação para os treinos, mas sobretudo com a minha recuperação. Eu posso-vos dizer que eu há 7 meses atrás, nessa altura eu fazia treinos intensos, treinos de ginásio, e chegava ao final desse dia com mazelas, com alguns desconfortos, etc., consequências ainda daquele treino. Eu hoje faço treinos tão ou mais intensos e inclusive com mais regularidade porque também me sinto mais ativo e com mais energia para isso. E eu ao fim de uma hora saio do ginásio, quando faço realmente esses treinos mais fortes, mais intensos, e ao fim de uma hora, pouco mais, estou bem, estou normal. Portanto, isso claro que é uma coisa que depois acaba por se repercutir em todos os aspectos da minha vida, porque é aquele ciclo que vocês sabem. Sinto-me com mais energia. Comecei a perceber, isto foi um daqueles benefícios que senti mais recentemente, comecei a perceber que estava a dormir melhor também. E tudo isto se torna aquele ciclo muito positivo, que faz toda a diferença, como é óbvio, apesar de eu ser uma pessoa nova e saudável, ainda assim, potenciar aquilo que eu já tenho de bom e que já tenho a funcionar bem, faz toda a diferença em termos da minha saúde e de bem-estar, porque lá está, se eu já me sentia bem, se já me sentia com energia, sentir-me bem e sentir-me com mais energia nunca é demais. Portanto, eu abro sempre as portas a isso e foi essa diferença efetivamente que o X39 teve na minha vida e que eu reconheço que cada vez coisas às vezes muito que no início parecem muito subtis, coisas disfarçadas, mas que eu vou percebendo realmente o que isto está a fazer dentro de mim, no meu organismo, e sei que ao longo do tempo é normal aperceber-me de cada vez mais coisas porque há situações mais específicas que têm acontecido assim. Eu, por exemplo, paro às vezes para pensar, eu nunca mais tive isto, ou eu nunca mais senti aquilo. Esse tipo de episódios têm acontecido também. E isto é a minha experiência pessoal. Depois, em termos de desenvolvimento do negócio em si, e aquilo que para mim era tão ou mais importante que a minha experiência pessoal, porque eu, como vos disse, também não estava à espera de sentir nada do outro mundo, pelas minhas circunstâncias de vida, pelo saudável que eu sou e tudo mais. E como se isto que eu não tivesse sentido já não fosse nada do outro mundo, porque para mim acho que é uma coisa que por si só já faz toda a diferença. Mas para mim, tão ou mais importante que isso era realmente perceber, ou seja, uma coisa para mim eram os testemunhos das outras pessoas, as histórias das outras pessoas, e como é óbvio, eu acreditava naquilo tudo que via, mas eu até costumava comentar isto com o Rui Miguel, que é, eu sabia que para mim ia fazer o clique, ia realmente mudar o chip, ia ser o ponto de viragem quando eu próprio começasse a ter essas minhas histórias, esses meus testemunhos pessoais. E assim foi. Claro que nós, nesta fase inicial, como eu vos contei, pouco ou nada partilhámos no início, porque queríamos primeiro tirar as nossas conclusões. À medida que fomos fazendo a nossa experiência, fomos também dando a pessoas próximas de nós, sobretudo, a experimentar. Até que com o tempo, lá está, e tudo começou a acontecer de uma forma mais fluida, mais natural, com o tempo começaram a aparecer esses casos. E esse tal dia, o dia D para mim, o tal ponto de viragem aconteceu agora há relativamente pouco tempo e teve a ver com o meu crescimento e com a minha ascensão a manager, neste caso, porque chegou aquele momento em que eu andava a partilhar os adesivos com várias pessoas e comecei a ter aqueles testemunhos incríveis que eu considerava que eram incríveis, aqueles primeiros que eu comecei a ouvir no início de tudo isto, e comecei a ter esses próprios testemunhos, mas não eram testemunhos em que eu ligava ao computador, abria um link qualquer e via um vídeo. Não. As pessoas começaram efetivamente a dirigir-se a mim, a dizer-me coisas que eu, desde sempre, desde que comecei a olhar para isto, ouvia outras pessoas a dizer e que me impressionou. Nomeadamente, nós sabemos que e isto fala-se daqui várias vezes na nossa comunidade, fala-se da questão da responsabilidade social, e eu hoje sinto mais do que nunca a importância disso e o quão é importante esse nosso propósito e missão aqui, porque realmente tem a ver com aquilo que eu vos vou dizer a seguir, que é quando nós falamos em situações de transformação de vidas e tudo mais, não é em vão e não é nenhum clichê
E não é de ânimo leve que se fala disso aqui. E eu finalmente percebi isso porque eu ouvi com os meus próprios ouvidos, vi com os meus próprios olhos, pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram-me isso basicamente por outras palavras. Eu posso-vos dar um exemplo, de um caso mais recente que aconteceu nesse sentido, que foi a mãe de uma amiga nossa, de família, que já tem, salvo erro, 87 anos, ou seja, uma determinada idade, é a Dona Maria, e ela andava aflita há imenso tempo dos joelhos, porque tem os dois joelhos muito inchados, não se percebem o que aquilo é, ela já experimentou tudo e mais alguma coisa, e eu, por ser uma amiga de família, eu e a minha mãe sempre fomos acompanhando este processo da Dona Maria de perto. E o que é facto é que a Dona Maria era um bocado teimosa no sentido de que não bebia água. Pronto, ela não bebia água e eu fartava-me de lhe dizer: Dona Maria, eu quero muito fazer esta experiência consigo, quero muito que a Dona Maria use os adesivos, mas tem que começar a beber água. E foi de tal maneira que nós a convencemos, a realmente começar a beber água. E só nessa altura é que eu comecei, é que eu lhe dei os adesivos, fiz esse compromisso para com ela, que ela me garantia que continuava a beber água e que então eu sim lhe ia dar alguns adesivos para ela experimentar. E assim foi, porque foi o que eu lhe disse. Eu não lhe vou estar a dar os adesivos, em vão, porque a água realmente faz toda a diferença. E eu quero mesmo, nós queremos mesmo ajudá-la, tentar arranjar qualquer coisa que possa, para além de tudo aquilo que a Dona Maria já experimentou, possa realmente fazer alguma diferença, mas é só preciso que a Dona Maria faça esse pequeno esforço. Assim foi, ela comprometeu-se comigo nesse sentido, e o que é certo é que ao terceiro dia, a Carla, que é a filha, liga-nos a dizer que a Dona Maria parece que assim de repente se sentiu significativamente melhor em termos de dores. E porquê? Porque o estado atual da Dona Maria era muito simples. Nós íamos lá à casa com regularidade e nós chegávamos lá à casa e ela, pura e simplesmente, praticamente não vivia sem estar sentada. Ela só estava bem sentada. Depois de quando tinha mesmo que se levantar, gostava-lhe imenso de levantar e dar os primeiros passos, depois disso então nem se fala. E aquilo que é uma senhora que eu sempre me habituei a ver, uma senhora alegre, bem disposta, muito brincalhona, nestes últimos tempos, e também com a vinda do frio e etc., ajudou a piorar essa situação. Nestes últimos tempos, sempre que íamos lá à casa, ela estava sentada no sofá, quietinha, cabisbaixa, porque estava sem aquele ânimo normal dela, sem aquele entusiasmo, porque realmente andava aflita. Isto continuando, ao fim do terceiro dia, a Carla liga-nos, foi o primeiro feedback que tivemos, a dizer que ela estava muito melhor das dores, e para aí ao quinto dia, ao sexto no máximo, liga-nos outra vez a dizer que foi o primeiro dia em que a Dona Maria não sentiu dores. Por isso simplesmente não sentiu dores. A partir daí, do sexto dia para. Ela fez agora. Eu, inclusive, estive lá em casa delas ontem porque estive a ajudá-las a fazer a encomenda, porque elas vão fazer mais 3 meses no mínimo. E ela está a fazer agora um mês e pouco. E desde esse sexto dia, desde o primeiro dia em que não sentiu mais dores, nunca mais teve dores até hoje. E ela, na brincadeira, até já lhe disse que um dia destes tem que ir lá roubá-la para um evento nosso, para ela ir dar um testemunho, porque é incrível.